Vamos iniciar agora uma série bastante extensa sobre a parábola dos talentos, uma das mais impactantes parábolas contadas pelo Senhor Jesus, para nos ensinar sobre os eventos que acontecerão após a sua volta e o que acontecerá com aqueles que creram e foram obedientes e foram fiéis no uso daquilo que Ele deu, das capacidades que Ele entregou a cada um, e também o que acontecerá com aqueles que foram infiéis, aqueles que preferiram não servir ao Senhor, que preferiram viver a sua vida buscando atender apenas aos seus próprios interesses. Não perca um só vídeo, uma série de mais de 10 vídeos, e eu creio que é também uma verdadeira aula sobre o estudo das parábolas. Não entraremos em alegoria, apenas buscaremos entender o que o Senhor Jesus quis ensinar aos seus discípulos e às pessoas que estavam no seu entorno naquele dia, pouquíssimo tempo antes de ele ser traído por Judas, ter sido entregue às forças dos judeus e dos romanos, e depois de ter sido crucificado para morrer na cruz no lugar de todos aqueles que creem. Fique conosco, não perca um só dos vídeos. E além disso, se você ainda não fez a sua inscrição, faça agora. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e, é claro, divulgue o nosso canal. Mas antes, leia Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos. Voltamos já. Um abraço. O Senhor Jesus contou a parábola dos talentos em um momento muito especial no seu ministério, pouco antes da sua crucificação. Jesus já havia dito que o fim viria quando a missão que ele estava dando à igreja, a missão de pregar o evangelho a todos os povos, fosse finalmente cumprida. Antes dessa parábola, ele contou outra, a das virgens. Algumas eram prudentes e tinham azeite suficiente para guardar o momento da chegada do noivo e a abertura dos portões da casa para a grande festa. Outras virgens, entretanto, embora convidadas, não foram prudentes o suficiente, não estavam preparadas, não estavam presentes na hora em que o portão foi aberto, e ficaram de fora, mesmo que tenham tentado entrar após o fechamento do portão. Esta parábola pertence então a uma série de exortações de Jesus em relação à sua segunda vinda. Esse discurso de Jesus ficou conhecido como o Sermão Escatológico. Nós não pretendemos aqui de maneira nenhuma tratar os simbolismos presentes na parábola das virgens prudentes e nécias, mas o fato é que Jesus diz claramente que o fim virá. E o que acontecerá então? Para responder esta intrigante pergunta, ele conta mais uma história, mais uma parábola. A parábola dos talentos, a parábola do uso que os servos fazem dos talentos que lhe foram confiados. A parábola dos talentos está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versos 14 até o verso 13. O seu significado fala sobre responsabilidade e prestação de contas no juízo. Algumas pessoas confundem esta parábola com a parábola das 10 minas, registradas em Lucas 19, de 12 a 27. Mas as duas parábolas não são idênticas e foram pronunciadas por Jesus em ocasiões diferentes do seu ministério. A parte final do sermão enfoca especialmente a questão da necessidade de vigilância e também da realidade do juízo vindouro na prestação de contas. Jesus diz muito claramente que neste dia os salvos e os ímpios serão separados. A parábola dos talentos foi contada por Jesus na semana em que ele foi traído e enfatiza o princípio de que cada um recebe dons e oportunidades. E o servo fiel é aquele que, independentemente da quantidade de talentos recebida, age com responsabilidade e com diligência. O servo fiel valoriza os bens do seu Senhor e deve cuidar destes bens com responsabilidade e produtividade. Entenda um pouco melhor a história da parábola dos talentos. Jesus fala nesta parábola sobre um homem dono de muitas propriedades. Prestes a viajar, este homem confiou os seus bens a seus servos. Para um servo ele deu 5 talentos, para outro servo deu 2 talentos e para o último servo deu apenas 1 talento. Este talento confiado aos servos era uma unidade monetária que era usada na época. Estima-se que o talento equivalia a 6.000 denários, sendo que um denário era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Logo, um talento equivalia a algo entre 15 e 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores da época. O primeiro servo recebeu 5 talentos, cerca de 175 quilos de ouro, ou aproximadamente 55 milhões de reais. O segundo recebeu 2 talentos, ou 70 quilos de ouro, algo em torno de 22 milhões de reais. E o terceiro recebeu 1 talento, que antes que você ache pouco, um talento equivale a 35 quilos de ouro, ou 11 milhões de reais. 1 quilo de ouro equivale aproximadamente a 300 mil reais em valores atualizados. Calculamos que o trabalhador médio recebia por dia 40 reais. Ou seja, este senhor era muito rico. E naturalmente esse proprietário era um homem de muitas posses. E em sua ausência ele esperava que o seu dinheiro não fosse parado.
Logo, ele não ficou rico sem trabalho e sem fazer o seu dinheiro produzir. Quando ele confiou tais quantias a seus servos, obviamente ele esperava por rendimentos. Outra característica importante e interessante é que este senhor confiou quantidades diferentes de talentos a cada um de seus servos. Isto significa que ele sabia muito bem que uns possuíam mais habilidades para os negócios que outros. Sob essa lógica, cada servo recebeu uma quantidade adequada de talentos para administrar, nem mais nem menos. O servo que recebeu 5 talentos conseguiu dobrar este patrimônio. O mesmo fez o servo que recebeu 2 talentos. Ambos apresentaram a mesma eficiência, ou seja, foram 100% eficientes. Já o servo que recebeu apenas 1 talento fez diferente. Ele enterrou esse talento e ficou aguardando a volta do seu senhor. O costume de enterrar no chão quantias de dinheiro ou tesouros diversos era uma prática relativamente comum na época. Quando o patrão retornou de sua viagem, os servos então se apresentaram a ele, e aqueles que multiplicaram os talentos apresentaram seus resultados. O proprietário aprovou os resultados obtidos e ainda prometeu confiar aos servos bons bens ainda maiores. Além disso, ele também convidou os servos a participarem de sua alegria, ou seja, comemorar com ele. Essa expressão remonta a uma ideia de confraternização, uma festa, uma espécie de festa onde os servos sentariam à mesa do seu senhor para juntos se alegrarem por causa dos resultados. Já o servo que recebeu 1 talento e o enterrou foi chamado pelo proprietário de servo mau, de servo negligente, de servo inútil, porque não produziu nem mesmo o mínimo que era comum para quem tinha dinheiro e não queria trabalhar com ele, mas estava entregado aos cambistas e recebendo juros. Diferentemente dos outros, ele não foi convidado a participar da confraternização com o senhor e foi lançado para fora da propriedade. Ele perdeu qualquer privilégio que tinha, restando-lhe apenas um terrível lamento.